O Informativo de Educação Superior é uma publicação virtual do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação que destaca os principais fatos em termos legais que são aplicados às universidades, centros universitários, faculdades e instituições que atuam na área de pós-graduação. E temos nessa edição, no mês de novembro de 2021, que destacar logo de início a abertura da possibilidade de novos pedidos de mestrados e doutorados junto à CAPES. A CAPES já liberou o edital com o calendário e as instruções, e as instituições interessadas podem já preparar os seus pedidos, as suas propostas para apresentação a partir de 3 de janeiro. O prazo é relativamente elástico, vai até o mês de abril, mas temos a norma e temos os critérios definidos pela CAPES, torna-se mais fácil a organização dos processos. Sabemos que é um processo relativamente longo, mas que tem que ser trabalhado especialmente pelas universidades que dependem dos mestrados e doutorados para manter o status de universidade. As faculdades e centros universitários não são obrigados a ter mestrado e doutorado, mas é sempre bom porque isso ajuda no processo avaliativo por ocasião das visitas presenciais ou virtuais do INEP. E traz sempre uma referência para as instituições. Destacamos também nesse conjunto de matérias que o Banco Mundial liberou o estudo que mostra a potencialidade dos cursos superiores de curta duração na América Latina e Caribe. É importante que as instituições analisem um cenário internacional. E o cenário internacional foi destacado pelo Banco Mundial num relatório muito bem feito, uma pesquisa junto aos países da América Latina e Caribe, e que evidencia a relevância e a maior demanda dos cursos de curta duração. Isso é importante que se tenha também no Brasil, os cursos de curta duração que possam ser aproveitados nos cursos de mais longa duração. É uma tendência mundial e o Brasil ainda está pouco experiente nesse processo de cursos integrados à educação superior, mas que tem a possibilidade desse aproveitamento de estudos, aproveitamento de saberes. Dentro dessa mesma linha também nós destacamos 2 estudos técnicos feitos pelo IPAE sobre aproveitamento de saberes e competências e aproveitamento de estudos. Aproveitamento são situações distintas. Aproveitamento de estudos é quando você aproveita num determinado curso disciplinas que foram feitas em outro curso. Então está no mesmo nível. Mas o aproveitamento de saberes é diferente. Não significa que você tenha feito cursos. E às vezes você pode ser um conhecedor profundo de determinada matéria sem ter tido a matrícula numa instituição. Então, quando nós falamos do mesmo nível, quando nós falamos do aproveitamento de competências, de saberes, falamos muito às vezes no refugiado, que vem sem ter documentação, ele não traz documentação nenhuma. Você tem a possibilidade de você avaliar e ver o potencial desse aluno, e fazer o aproveitamento, e aí é possível você fazer também o aproveitamento de conteúdos que foram dados até em níveis diferentes. Mas são 2 estudos técnicos que vale a pena ser lido, feitos pelo Instituto, e que mostram essa possibilidade de avanço nos sistemas. Queremos destacar também que o sistema de consulta às instituições de ensino superior, feita pelo MEC, o EMEC, passou a ser mais aperfeiçoado. Então, se você entrar no EMEC, tem lá o /nova, então é a possibilidade de você ver, inclusive, o nome antigo da instituição. Muita instituição trocou de nome, às vezes por ascensão. Era um centro universitário, passou a ser universidade, uma faculdade passou a ser centro universitário, obviamente você tem a troca de nome. E você tem troca de nome também por incorporações, por decisão das instituições. Então é importante que observe quando você entrar no site do EMEC, naquele site público, você tem lá um símbolozinho que vai mostrar a mudança que teve naquela instituição. Então ela foi credenciada com nome e hoje tem outro nome. Então isso é importante que esse trabalho que o MEC fez com desse novo EMEC. Destacamos também o FIES, que definiu os parâmetros e critérios a serem
aplicados na cobrança administrativa e na negociação das parcelas não financiadas. É uma resolução número 46 que traz essa diretriz dos parâmetros para cobrança administrativa e renegociação. Tem muito aluno devendo o FIES e tem aí já uma porta aberta para negociação. Também foi editada uma instrução normativa número 2, no dia 12 de novembro, sobre modificação de normas do diploma digital. O diploma digital é obrigatório, as instituições de ensino superior têm que ter o diploma digital, mas existiram algumas mudanças, e essas mudanças vieram através dessa instrução normativa número 2, de dia 12 de novembro. Também, nesse bloco, nós vamos destacar a edição do edital número 81, do dia 30 de novembro, para adesão das instituições para o primeiro processo seletivo do FIES, em 2022. Então, são essas as notícias especialmente dedicadas ao ensino superior. Teremos um segundo bloco com as notícias mais de caráter geral. Nesse segundo bloco do nosso informativo, nós vamos destacar as normas que são aplicadas tanto à educação básica quanto superior, públicas e privadas, e destacamos logo no início a edição de uma nova lei complexa para a educação, mais importante no aspecto social, que foi a lei número 14.254, assinada dia 30 de novembro de 2021, que estabelece o acompanhamento integral para os educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e outros transtornos de aprendizagem. Essa nova lei, ela traz realmente uma complexidade grande para as escolas, porque terá que ter profissionais capacitados, terá que ter uma atenção especial, e sabemos que tudo isso demora a ter capacitação e, além disso, é caro. Mas a lei está em vigor, já está em vigor nesse momento, porque ela entrou na data seguinte à publicação, então foi publicado dia 1º de dezembro e já temos aí a vigência plena da lei e a possibilidade de ser exigido naturalmente das escolas esse cumprimento. Mas vai ter muito conflito ainda, especialmente nos primeiros momentos, mas vamos esperar que tudo se acalme nesse processo de atenção a quem precisa. Uma outra lei também que foi aprovada é a Lei 14.238, que estabeleceu o Estatuto da Pessoa com Câncer. É um aspecto duro das pessoas que passam por uma doença como câncer, mas a lei traz, inclusive, obrigatoriedades para atendimento especial nas próprias escolas. Então, é importante que os dirigentes das instituições, reúnem as equipes, analisem, veem, porque nem sempre se tem esse conhecimento tão público assim, mas, numa vez que o portador do câncer, ele comunica, ele está com direitos ampliados em relação aos demais estudantes. Então, é importante que os dirigentes educacionais e educadores, de uma maneira geral, que analisem e vejam bem os aspectos a serem cumpridos dessa lei federal. Em termos de bloco, nós vamos falar agora, nesse último bloco, sobre o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação realizou sua sessão plenária de novembro, na primeira semana, virtualmente, e decidiu assuntos da Câmara de Educação Superior, Básica e no Conselho Pleno. A pauta foi rica, foi ampla, os relatos de processos também foi divulgado e tivemos aí já a divulgação de súmula de alguns pareceres. Mas queremos destacar que o Conselho editou uma portaria, a portaria número 15, de 12 de novembro de 2021, com prazos para fim de aprovação tácita dos processos. Então, a aprovação tácita é uma coisa que existe pela Lei de Liberdade Econômica, todas as instituições têm que seguir, para as instituições públicas, você tem que aprovar em determinado prazo. O prazo mais elástico são 600 dias, é uma eternidade. Mas o que existe está nas normas. O Ministério da Educação fixou, a Secretaria de Educação Tecnológica fixou tal, e agora veio
o Conselho fixando também esses 120 dias de prazo para que os processos sejam relatados, não fiquem parados com o conselheiro durante um longo período. Então temos essa portaria que estabelece os critérios nesse sentido. E tivemos também nesse mês de novembro a publicação de súmulas de pareceres no mês de outubro. Foram 2 edições. Nós tivemos, num primeiro momento, um grupo de pareceres e, no segundo momento, com outros pareceres. Esses pareceres já estão disponibilizados no site do Conselho, embora não tendo validade, porque a validade plena só após a homologação do ministro. Tem processos, mais processos aguardando a homologação do ministro. Mas, pelo menos, o Conselho está avançando, estamos finalizando essa nossa edição com a divulgação dos pareceres aprovados em outubro. Temos ainda de novembro, que não foram divulgados, e teremos em dezembro. Então, sempre há uma defasagem de um mês aproximadamente entre o voto e entre a divulgação. Então, essas são as principais notícias que ocorreram na educação no mês de novembro de 2021.